Satan, Earth Infernal é o tema da última resenha deste ano de 2022. Muito bem, meus caros, estamos chegando ao final de 2022, ano em que eu comecei neste canal a falar sobre heavy metal, apresentei para vocês minha coleção de discos em CD e em vinil e também falei de alguns lançamentos de 2022. Chegamos à 15ª resenha e hoje eu vou falar de um lançamento de um disco de uma banda que eu gosto muito, que é o Satan, uma banda clássica da New Wave of British Heavy Metal, né? Ativa desde o final dos anos 70. Também ela é proveniente de Newcastle, assim como o Venom, e passou por diversas intempéries. É uma banda que, de certa forma, foi um tanto quanto amaldiçoada, talvez por ter escolhido esse nome, Satan, né? A banda chegou a mudar de nome, teve uma época que ela usou o nome Pariah, ou Pária, e também Blind Fury, mas felizmente ela voltou a usar o nome Satan e continua até hoje lançando discos muito bons, como este último lançamento, Earth Infernal, que foi lançado no Brasil pela Urubus Records, licenciada pela Metal Blade. Bem, antes de falar deste lançamento e da banda Satan, recomendo que vocês deem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e vejam os outros vídeos que eu fiz aqui neste canal sobre o heavy metal e algumas aulas também de filosofia, já que esta é a minha atividade profissional. Bem, hoje então eu vou falar do Satan. O Satan é muito conhecido por esse álbum, Court in the Act, que é um clássico da New Wave of British Heavy Metal. O disco foi relançado recentemente, né? Também no caso pela Hellion, né? E na verdade isso foi em 2020. E todos os álbuns do Satan foram relançados, né? E agora nós temos a oportunidade de ouvir, né, no formato físico, todos esses clássicos do heavy metal, que são os álbuns do Satan. Esse daqui é um clássico bastante conhecido, uma referência, um dos principais discos do movimento chamado Nova Onda do heavy metal britânico, né? No caso, esse álbum foi lançado em 1983, né? E aí, o que aconteceu? A banda ela passou por, como eu disse, diversas intempéries, né? Ela foi ativa, né, do final dos anos 70, na verdade, 1979, e depois mudou de nome para Blind Fury e lançou em 1985 o álbum Out of Reach. Salvo engano, esse álbum, assim como os álbuns do Pariah, não foram lançados no Brasil, né? Em 88, a banda mudou o nome para Pária antes ou depois de ter lançado o segundo trabalho de estúdio, ainda com o nome Satan, o disco Suspend Sentence, ou Sentença Suspensa, né, que foi relançado este ano pela Metal Army. E foi relançado no Brasil, né, pela primeira vez, com a arte da capa original, né, que nós temos aqui, e aqui com os membros da banda. No caso, neste segundo lançamento, né, a banda já não contava com o vocalista Brian Ross, né, o célebre vocalista que também é o vocalista da banda Blitzkrieg, e sim com um vocalista chamado Michael Jackson, vejam só, né, que integrou a banda, né, nesse período, e também num período em que a banda se chamou Pariah, quando ela lançou os discos The Kindred, em 1988, Blaze of Obscurity, de 1989, e Unity, em 1998. Bem, a banda teve um grande hiato nos anos 90 e nos anos 2000, até que voltou à ativa em 2000 e
2008, 2013, até lançar o álbum Life Sentence, em 2013, né, que voltou aí, representou a volta das atividades da banda com a formação clássica, né, que é essa formação que nós encontramos no álbum, que se trata de comentar hoje, o Earth Infernal, né? Então nós temos aqui o álbum, né? Como sempre, a Urubus Records traz um pôster com a arte da capa e a contracapa aqui, os membros da banda, né? Que são os membros originais. Isso é muito interessante, né? Porque nós temos aí Brian Ross, Graeme English, Russ Tippins, Sean Taylor e Steve Ramsey, né? Alguns desses músicos também fizeram parte do Blitzkrieg, né? Cujo clássico A Time of Changes também foi relançado no Brasil pela Helion, né? Recentemente, em 2021, assim como lançado no Brasil também um outro clássico dessas bandas de Newcastle, né, que é o Atomcraft, né, a banda do Tony Dolan, atual vocalista e baixista do Venom Inc. Então nós temos aí a volta, né, às atividades já há algum tempo, né, já na última década, desses músicos tão importantes da cena da New Wave of British Heavy Metal. E nós temos nesse disco Earth Infernal, né, uma banda que é o Satan, né, que no final das contas tem exatamente 6 discos de estúdio, né, pelo menos com este nome, Satan, né, além do Court in the Act, né, o clássico de 83, o Suspend Sentence de 87. A banda voltou com Life Sentence em 2013, lançou esse outro disco aqui em 2015 chamado Atom by Atom. Esse eu não tenho aqui, eu tenho Cruel Magic de 2018, é o álbum anterior a este que foi lançado esse ano, Earth Infernal. Álbum que nos traz 10 faixas, né, em que o Satan ele não inova, né? Ele apenas faz o que ele sempre fez, que é um heavy metal, um speed metal ali do início dos anos 80, muito interessante, com letras bem interessantes, com algumas variações harmônicas, rítmicas, e é aquele heavy metal clássico, né? E aí o que eu acho interessante do Satan e dessas bandas que voltaram à ativa é que elas não precisam, elas soam de fato como bandas antigas, mas de uma forma orgânica, autêntica, sem a artificialidade que se vê tão presente em bandas hoje que tentam soar como se fossem de outra época, né? E é por isso que eu acho esse um dos grandes lançamentos do heavy metal tradicional neste ano de 2022, Earth Infernal, né? E eu gosto de todas as faixas, é difícil destacar uma, mas uma que eu gostei muito é uma faixa chamada Luciferic. Então é isso, meus caros. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Satan, né? Eu pretendo aí me aprofundar mais nesta banda, conhecer melhor, adquirir aí esses outros itens que eu ainda não tenho, né? Como eu mencionei, o Life Sentence 2013 e o Atom by Atom de 2015. Há também alguns discos ao vivo, singles. Há uma compilação chamada Early Rituals, que foi lançada recentemente, contendo demos dos anos 80. Enfim, uma banda muito rica aí que vale a pena explorar, assim como essas outras bandas ainda na ativa, né? Como o próprio Blitzkrieg. Enfim, para encerrar o ano, então, eu queria falar deste lançamento, né, que foi lançado, acho que no primeiro semestre desse ano de 2022, um dos destaques deste ano no heavy metal. Bem, com isso, então, eu encerro essa saga, né, essa tentativa de oferecer para vocês resenhas dos lançamentos deste ano. Eu não sei se eu vou continuar com isso o ano que vem. Acho que para oferecer esse tipo de conteúdo, você precisa estar muito bem
servido assim de material, né? E eu não consegui comprar assim tudo que eu gostaria, e eu também não tenho o costume de ouvir tanta música fora do formato físico, né? No formato de streaming, né? Spotify ou pelo YouTube, né? Então eu não consegui assim acompanhar todos os lançamentos deste ano e também não vou conseguir dos próximos. Mas eu gostaria então de destacar alguns álbuns lançados em 2022, alguns primeiros, aqueles que eu adquiri e que não foram objeto de resenha, né? Mas que vale a pena comentar rapidamente neste último episódio, como o álbum do Abaf, né? O ex-líder do Immortal, que lançou Red River, lançado no Brasil pela Mutilation Records, né? Um disco que eu achei interessante, já é o terceiro do Abaf, né? E, enfim, um dia, quem sabe, eu falo do Immortal, do outro projeto do Abaf chamado I, né? Uma banda muito interessante. É um álbum que não foi tão bem recebido neste ano, né? Tá fora aí das listas dos melhores do ano, mas eu achei interessante. Eu destaco também o álbum Leidenschaft, do Lacrimosa, né? Uma banda aí um pouco fora das bandas de heavy metal que eu falei aí mais comumente neste ano, né? Uma banda cujo gênero musical é difícil de delimitar. Este álbum ele foi lançado, na verdade, no final de 2021, mas chegou ao mercado nacional apenas agora, em 2022, pela Shinigami Records. E é muito interessante, né? Um formato aí de JPEG com uma arte muito bonita. Além disso, né, nós tivemos outros álbuns que eu não fiz resenha, mas que eu comentei nos vídeos em que eu comentei as discografias dessas bandas. No caso, Destruction, Diabolical e Scorpions, né, o Rock Believer. E um outro lançamento que eu comentei também, não como uma resenha de lançamento na Flama Reviews, mas foi o álbum do Ghost, Impera, né, que, na minha opinião, foi uma das grandes decepções deste ano de 2022. E alguns álbuns que eu estou de olho, né, que eu não consegui adquirir e também não ouvi tanto, mas pelo que eu ouvi, são álbuns interessantes. Eu vou destacar 10 álbuns aqui que eu acho que valem a pena serem mencionados. Primeiro, uma banda que eu escutei muito esse ano, uma banda americana, estadunidense, chamada Temple of Void, que faz um Death Doom muito bom. Lançou um álbum chamado Summoning the Slayer, é o quarto álbum da banda, se eu não me engano. Uma banda de Funeral Doom da Finlândia, chamada Shape of Despair, um álbum chamado Return to the Void, que chegou a ser lançado aqui no Brasil, então em breve eu pretendo aí adquirir para minha coleção. Uma banda de Portugal chamada Seventh Storm, né, uma banda formada pelo ex-baterista do Moonspell, o Frank Gaspar, o disco se chama Maledictus, um álbum que eu achei muito interessante. Outros álbuns, né, muito interessantes, Immolation, Acts of God, Soil Work, Overgivenheten, né, um título sueco, sei lá. A outra banda sueca, escandinava, Bloodbath, lançou um disco chamado Survival of the Sickest, é uma banda que conta com o vocal gutural do vocalista do Paradise Lost, né, o Nick Holmes. O Dark Funeral, outra banda sueca, lançou We Are the Apocalypse, né, um disco que eu pretendo adquirir, assim como o Vatain, que lançou The Agony e Ecstasy of Watain, né? Bem, e outros dois lançamentos, que esses realmente de bandas que valem muito a pena, né? Ou artistas que valem muito a pena serem acompanhados. O Ozzy Osbourne lançou Patient Number 9, né? Melhor dizendo, Paciente número 9. Né? Por muita gente está achando que é o último álbum do Ozzy Osbourne, veremos. Mas é um álbum que não saiu no Brasil, né? Ele é da Sony, só saiu o argentino, com um preço um pouquinho mais salgado. Por isso eu ainda não adquiri, mas pretendo, né, de alguma forma, adquiri-lo. E é um álbum que eu vi uma ou outra faixa, achei bem interessante, especialmente aquelas com a participação do Tony Iommi.
E, por fim, uma das minhas bandas prediletas, o Candlemass, lançou Sweet Evil Sun, agora em dezembro, né? Também não chegou a sair no Brasil esse disco, que deve sair nacional, sabe-se lá por quem, e é um disco que vale muito a pena, né? Especialmente porque o Candlemass vem lançando álbuns muito bons, uma banda que sempre vale a pena conferir. Então foi isso, meus caros, este último Flama Review do ano, e logo mais teremos aí um vídeo comentando os melhores lançamentos do ano para encerrar 2022. Até lá, keep the flame burning!